Olá, pessoal, e boas-vindas a mais uma análise. Hoje nós vamos fazer uma verdadeira aula didática e expositiva sobre a função pedagógica dos tribunais de contas do Brasil através das suas escolas. Quando a gente pensa nos tribunais de contas, a primeira imagem que vem à cabeça é quase sempre aquela de uma instituição super rígida, né, com uma lupa gigante na mão e um martelo de juiz pronto para punir qualquer erro com o dinheiro público. Mas olha, a realidade atual é muito mais ampla e fascinante. É como se, em grande parte, os tribunais estivessem trocando esse martelo por um quadro negro. Eles fazem muito mais do que apenas aplicar multas e sanções. Eles têm um papel educacional profundo. E é exatamente essa transformação prática que vamos explorar hoje. Para organizar a nossa exposição, aqui está o roteiro de hoje. Vamos passar rapidamente por 5 pontos centrais. Primeiro, como o controle externo evoluiu. Segundo, a ideia de ensinar antes de punir. Terceiro, os instrumentos práticos dessa função. Quarto, o papel das escolas de contas e, por fim, o impacto prático disso tudo na gestão diária. Começando pelo nosso ponto número 1. O controle externo evoluiu. E a visão tradicional que tínhamos no Brasil mudou radicalmente. Pensem no modelo antigo. Ele era focado quase que puramente na fiscalização posterior e na punição. O controle costumava chegar só quando o problema já tinha acontecido, sabe? Aquela coisa de olhar os destroços. Em contraste, o paradigma moderno busca ativamente a prevenção e o aprimoramento da máquina pública. O foco agora é atuar antes, para evitar que a falha aconteça e melhorar a gestão de dentro para fora, protegendo o recurso público. Vamos para o segundo ponto da nossa aula: ensinar antes de punir. Afinal, o que isso realmente significa na prática para quem trabalha no setor público? É aqui que entra a definição de função pedagógica. Basicamente, é a atuação educativa dos tribunais de contas, totalmente focada em orientar os gestores, capacitar os servidores, prevenir as irregularidades e promover as boas práticas. Notem a mudança de postura absurda que temos aqui. A instituição deixa de ser só aquele juiz que condena lá no final da linha e passa a atuar como um verdadeiro parceiro, como um professor que capacita e apoia a boa governança. E o coração disso tudo é perfeitamente capturado nesta frase: ensinar antes de punir. É um mantra simples, mas super poderoso. A gente sabe que, muitas vezes, o erro na administração acontece não por má fé ou corrupção, mas por pura falta de conhecimento técnico de uma legislação que é super complexa, né? O que nos leva ao ponto 3. Instrumentos da função pedagógica. Como é que essas ideias geniais saem do papel e vão para o dia a dia? Nós temos, na prática, 3 grandes frentes em ação. Primeiro, as capacitações, concursos que vão desde salas de aula presenciais até plataformas EAD super modernas. Segundo, as publicações. Estamos falando de cartilhas, manuais e guias que funcionam como um GPS para o gestor não se perder nas regras. E terceiro, as orientações, que são alertas preventivos disparados antes que um erro vire de fato uma dor de cabeça irreversível. E não para por aí, tá? Também temos as auditorias orientativas. O foco dessas auditorias não é apontar o dedo, mas sim consertar o avião enquanto ele ainda está no ar, corrigindo processos em andamento. Além disso, os tribunais realizam grandes eventos, como seminários e congressos, que são essenciais para criar aquele ambiente de colaboração entre quem fiscaliza e quem executa as políticas públicas. Avançando para o nosso quarto ponto, as escolas de contas. Onde ficam os espaços físicos e institucionais para tudo isso acontecer? Bom, é aqui que a teoria ganha vida. As escolas de contas são indiscutivelmente o principal instrumento da função pedagógica em todo o país. É o motor de toda essa engrenagem. E não estamos falando de projetinhos temporários, viu? São estruturas permanentes de ensino. Elas garantem uma formação continuada e fazem aquela ponte necessária entre a teoria da lei e a realidade brutal do balcão público. Um exemplo absoluto de excelência no Brasil é o Instituto Cerzedelo Correia, o ISC, lá do TCU. Instituições como essa são gigantes na irradiação de conhecimento técnico. O trabalho dessas escolas se apoia em 3 pilares. O pilar 1 é capacitar. O objetivo é desenvolver competências técnicas pesadas mesmo, ensinar o servidor a colocar a mão na massa do jeito certo. Em seguida vem o pilar 2, orientar. Sabe aquela dúvida cruel na hora de interpretar uma norma financeira? O direcionamento institucional entra exatamente aí para dar segurança e prevenir um erro honesto lá na frente. E fechando esse trio, o pilar 3, ensinar. E aqui é o sentido mais amplo da palavra, focado em promover uma verdadeira cultura de controle.
fazer com que a prestação de contas transparente seja um instinto natural do setor público e não uma obrigação chata. O que nos traz ao nosso último ponto de hoje: o impacto prático na gestão. Qual é o saldo real de todo esse esforço para a sociedade? O saldo é sistêmico. Quando a função pedagógica funciona, a gente reduz drasticamente os erros formais e as irregularidades. Isso, claro, evita sanções futuras contra os gestores. Mas o ganho real para quem paga imposto é que aumenta a eficiência do gasto público. É menos refação, menos desperdício e muito mais transparência e responsabilidade. Imaginem esse efeito dominó no mundo real. No passo 1, uma equipe do município faz um curso sobre a nova lei de licitações. Com isso, no passo 2, eles conseguem elaborar editais super bem feitos e corretos. No passo 3, um edital blindado evita fraudes e falhas no processo todo. Consequentemente, lá no passo 4, o risco da prefeitura ter as contas rejeitadas simplesmente despenca. A prevenção funcionou como um relógio. A moral da história é cristalina. O resultado não é bater recordes de punição. O resultado é melhor gestão e menos punição. A vitória aqui é entregar serviços de qualidade e usar o dinheiro público de forma absurdamente inteligente. Para encerrar a nossa exposição de hoje, fica esta provocação no ar. Será que a função pedagógica reduz o caráter punitivo dos tribunais? Com tanta capacitação e orientação, será que a necessidade daquele martelo de juiz vai diminuir ao longo do tempo, ficando reservado só para má-fé descarada? São reflexões incríveis para continuarmos pensando sobre como melhorar o nosso país. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise didática, continuem sempre com a mente curiosa e até a próxima.